Um abraço, meus amigos do esporte. E antes de tudo, eu faço aquele apelo para que você entre no meu canal no YouTube e deixe o seu like marcando a sua presença, para que a gente possa registrá-la aqui, ok? É muito importante a sua participação. Eu começo hoje falando dessa alteração que a CBF fez no calendário do futebol brasileiro para 2026. O Campeonato Brasileiro começando exatamente no dia 28 de janeiro e vai até o dia 3 de dezembro. E com isso, então, mais datas e nos intervalos nós teremos, então, os campeonatos regionais, com 11 datas apenas. Os jogos dos campeonatos regionais serão entre as partidas dos campeonatos brasileiros das séries A e B. Também nós teremos alteração na série C e D. A série C vai ter um aumento de clubes, a série D também vai ter um aumento de clubes, mais espaço para o futebol. Eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha aí clubes do interior aparecendo e jogando aí o ano inteiro. E vai ter mais condições de bancar jogadores de maiores níveis dentro do futebol no Campeonato Brasileiro da Série C e D. Lembrando que a Série B também vai ter o mesmo calendário da Série A. E outra coisa importante que eu queria dizer é com respeito à nova Copa do Brasil. Ela passa de 92 clubes para 126 clubes. E com isso, então, o que acontece agora? Até a quarta fase, né, disputam os clubes que não estão na Série A. E jogo único. Depois, a partir da quinta fase, entram os clubes da Série A. Aí, jogo de ida e volta. O time que tem o maior ranking joga a primeira partida em casa e depois joga a primeira partida fora e depois decide em casa. Também, sem dúvida alguma, mais clubes na série da Copa do Brasil e com isso o campeonato ficando mais longo um pouquinho. Ele só vai ser decidido depois do término do Campeonato Brasileiro, exemplo do que vai acontecer este ano. Portanto, um calendário aí, vamos ter a tal Copa Sul-Minas, aliás, Sudeste, Copa Sudeste, que envolve Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os clubes do Rio, dois clubes do Rio, 2 clubes do Paraná, 2 de Santa Catarina, 2 do Rio Grande do Sul, 2 de Minas Gerais. A gente só não sabe até agora quais serão esses clubes. Bom, eu quero aproveitar aqui agora também para fazer um apelo para você, que neste domingo nós teremos a decisão da Liga, ou aliás, do Campeonato Mineiro de Vôlei, lá no Mineirinho. Lembrando que a disputa de terceiro e quarto lugares às 9 horas e a decisão do título às 11 horas. Portanto, vale a pena você comparecer no Mineirinho para prestigiar 11h30, melhor dizendo, a final da Liga do Campeonato Mineiro de Vôlei, ok? Então, um apelo para você ir ao Mineirinho e prestigiar a Federação Mineira de Voleibol. E eu quero falar também da Série B do Campeonato Brasileiro. O América vai jogar lá na cidade de Araraquara, nesse sábado, às 20h30, contra a Ferroviária. O América hoje é o 15º colocado com 33 pontos, enquanto que a Ferroviária é a 14ª com 36 pontos. Então, é um jogo de 6 pontos para o América. O América vencendo, o América pode aí sair daquela famigerada expectativa de Z4, que é a zona do rebaixamento. E agora a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu quero falar primeiro do jogo do Atlético. O Atlético que vai jogar contra a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro. O Atlético vem de um empate contra o Juventude. Sinceramente, eu gostei um pouco do time do Atlético. Achei que o Atlético melhorou nas mãos do Sampaoli. Pelo menos criou muito. Agora, é preciso encontrar o caminho do gol. O Atlético criou inúmeras oportunidades contra o Juventude e acabou cedendo o empate. Contra o Fluminense, se criar oportunidade num jogo complicado como esse, no Rio de Janeiro, tem que mandar a bola para o fundo da rede. Com isso, o Atlético vai ter algumas alterações, as voltas do Everson no gol, do Arana, do Alonso e do Hulk, pelo menos estão relacionados e viajaram para o Rio de Janeiro. A gente não sabe se serão titulares. O Lianco
está suspenso, não joga esta partida. O Fluminense é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, enquanto que o Atlético é o 14º colocado, com apenas 29 pontos ganho. Uma vitória do Atlético pode colocá-lo até na 11ª posição. Quem vai apitar esse jogo é o Davi de Oliveira Lacerda. Atlético e Fluminense, lembrando a você, sábado, 18h30, no Maracanã. O Cruzeiro vai jogar no domingo contra a equipe do Sport aqui no Mineirão. Acredito eu que deveremos ter um público acima de 40 mil torcedores. A torcida do Cruzeiro está entusiasmada, principalmente depois do empate com o Flamengo. O Cruzeiro jogou uma partida muito boa contra o Flamengo, soube jogar contra o Flamengo, jogou, acima de tudo, com raça, com determinação, teve mais chances para ganhar o jogo, na minha opinião, teve mais vontade do que o Flamengo para ganhar o jogo, tanto que o Rossi trabalhou muito mais do que o Cássio. Agora, a gente espera que domingo, contra o Sport, o Cruzeiro entre com a mesma determinação, com a mesma vontade e, acima de tudo, né, com aquela preocupação em ganhar, porque para chegar, para brigar pelo título, não pode perder ponto em casa, como aconteceu contra o Sport, aliás, contra o Ceará e também contra o Santos. E fez aquele jogo horrível no Rio de Janeiro contra o Vasco. O Cruzeiro, então, tem que jogar concentrado, com a cabeça na vitória para cima do Sport. Não vai ter o Caio Jorge, não vai ter o Lucas Romero, não vai ter o Fabrício Bruno e não vai ter o William, que foi expulso. Os outros 3 levaram o 3º cartão amarelo. Agora, o Cauã Moraes deve ser o lateral no lugar do William, o João Marcelo, o zagueiro, no lugar do Fabrício Bruno, o Wallace no lugar do Romero e o Gabigol no lugar de Caio Jorge. Portanto, essas mudanças, acredito que o Jardim vai manter essa base aí do Cruzeiro para a partida contra a equipe do Sport. Lembrando que esse jogo será no domingo, às 8h30 da noite, aqui no Mineirão. O Sport tem o Herrera e o Aderlan, que estão machucados, e o Matheus Alexandre suspenso. Agora, eu quero mandar um abraço aqui muito especial para alguns amigos que deixaram o like e compartilharam na minha página no YouTube. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Antônio Rizola, do vôlei, ele que estava na seleção da Colômbia, foi para o Peru, já treinou a seleção de base do vôlei brasileiro, é um baita de um treinador, pena que não está aqui no Brasil. Eu faço uma torcida muito grande para que o Rizola volte a treinar um grande clube aqui no vôlei brasileiro. Portanto, um abraço para o meu amigo Rizola. Carlos Alberto Costa também está sempre presente em tudo que eu faço. Um grande abraço para o Carlinhos, o Rui Severino, o José Célio Fonseca, o Eduardo Júnior Valadares, lá em Pedro Leopoldo, o Canarinho de Tutinga, também sempre presente em tudo que eu faço, e o Toninho Almeida, que é um baita jogador, foi um baita jogador, naquele time de Piazza, Tostão, Dirceu Lopes, foi um jogador muito importante naquela época, e, portanto, o Toninho sempre me acompanhando aqui no YouTube. Um abraço para você, viu, Toninho? Precisamos encontrar para a gente bater aquele papo de sempre. E hoje eu falei que eu ia contar uma história a respeito do Tele Santana. O Tele foi técnico da seleção brasileira, todos se lembram, em 82 na Espanha, quando o Brasil não foi bem, né? E depois o Tele foi técnico da seleção brasileira de 86 na Copa do México. E essa Copa do México, aliás, era para ser na Colômbia, acabou vindo para o México em função de problemas na Colômbia. E antes da Copa do Mundo, a seleção brasileira fez alguns amistosos na Europa e voltou para o Brasil, desceu no Galeão. O Tele Santana aproveitou o intervalo que tinha para pegar o voo aqui para Belo Horizonte, encostou aquelas poltronas lá do aeroporto do Galeão e deu uma cochilada e acabou dormindo um pouquinho. Aí apareceu, estava lá o Mazico, que veio no mesmo voo. O Mazico era fotógrafo do Jornal do Brasil. E o Mazico tirou a foto do Tele dormindo. Quando foi na segunda-feira, aí essa foto foi parar na capa do Jornal do Brasil. E com a seguinte manchete:
Enquanto o Tele dorme, o povo brasileiro fica acordado, preocupado com a seleção brasileira. Gente, a coisa rendeu um tanto que você não pode imaginar. Quando foi na terça-feira, eu fui lá no sítio do Tele, que o Tele veio para Belo Horizonte, e ele tinha um sítio ali no Céu Azul, até perto da Toca da Raposa. E nós fomos, eu cheguei, já encontrei o Mazico na porta. Quando o Tele viu o Mazico, o Tele pegou um cabo de vassoura e saiu correndo atrás do Mazico. Eu nunca vi o Mazico correr tanto na vida e acabou subindo numa árvore. E o Tele de baixo pedindo para o Mazico descer, que ele queria dar umas vassouradas no Mazico por ter colocado aquela foto para que o Jornal do Brasil publicasse. Mas aí eu chamei o Renê, que é filho do Tele, o Renê estava lá dentro. Aí nós acalmamos um pouco o Tele, o Mazico desceu, foi embora. Ele não quis nem conversa com o Tele. E o Tele simplesmente queria de qualquer maneira dar umas vassouradas no Mazico. São essas histórias que a gente vai contar sempre aqui no programa, no nosso programa aqui no YouTube. E na próxima segunda-feira eu vou contar uma história do João Leite, lá em Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes, do Vila Nova, em que um cara armado atrás do gol aprontou para o João Leite. Ok? É isso aí. Mais uma vez, eu peço para que você deixe seu like e prestigie a minha participação aqui no YouTube. Um bom fim de semana, tomara que grandes vitórias dos clubes mineiros e até na segunda-feira.